Olá, boa noite. Mais uma vez aqui, né? Meu nome é Célia Bacelar. Vim para conversarmos um pouco sobre constelação e trazendo que quem quiser saber mais um pouco, assista os outros vídeos do nosso canal do YouTube. Você vai encontrar bastante coisa interessante, vai poder se aprofundar um pouco e encontrar maiores explicações. Hoje eu vim falar de uma forma um pouco concisa, trazendo o tema relacionamento amoroso, porque é um tema que não se esgota. A gente fala de relacionamento amoroso, fala de novo, e mais uma vez as pessoas têm uma sede. Hoje a gente vê dificuldade de relacionamento em todas as idades, né? Às vezes tem a ver com o equilíbrio do dar e do receber. Tá difícil se doar, tá difícil se entregar para algumas pessoas, para outras já é difícil receber. O Bert Hellinger fala nesse equilíbrio. E o que é que eu tenho visto em algumas constelações? Às vezes a pessoa quer mais um relacionamento do que ela deseja tanto um relacionamento que às vezes ela se submete a ficar com alguém, muitas vezes que não tem tanta afinidade, não tem afeto, não tem atração, aquela questão do medo da solidão ou da dependência emocional. Outras vezes a gente vê nas constelações o que também a gente vê na vida, né? O casamento já está bem ruim, os dois ou o relacionamento, os dois muitas vezes ficam na mesma casa ou ficam dentro desse relacionamento e nenhum dos dois tem coragem de sair. Tem uma música, eu acho que é dos Titãs, que ela diz: é cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Que segredo, hein? A gente saber a hora certa. Eu trago isso de forma repetida às vezes, porque se permanecermos num relacionamento até que falte o respeito, nossa, isso atinge tudo, atinge relacionamentos posteriores, né? Fica mágoa, fica raiva, atinge os filhos. E muitas vezes a gente também se dá bem com a família do parceiro, né, do companheiro, e atinge tudo isso. Quando a gente demora demais, quando a gente sai cedo, a gente fica pensando: poxa, talvez não tivesse algo que eu fizesse que pudesse fazer dar certo. Muitas vezes esse algo fica acompanhando a gente. Se eu tivesse com sentimento de culpa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes é uma questão que o outro está trazendo. Ou uma questão que eu estou trazendo do meu sistema, né? Eu trouxe aqui esses dois bonequinhos que eu tenho aqui, que eu acho muito bonitinhos, né? Ora eles estão assim juntinhos, ora estão bem pensativos, olhando para baixo. Esse olhar para baixo às vezes é uma perda, é a perda do próprio relacionamento, ou às vezes é a perda de um filho, ou a perda de um parceiro anterior, ou a perda de uma vida diferente que a pessoa queria ter tido e não teve. O fato é que enquanto a gente estiver olhando para essa perda, a gente não olha para a solução. Outras vezes, eles estão olhando em direções opostas e nem assim se separam, ainda assim continuam juntos, né? E qual é a solução? A solução tem a ver com cada sistema, né? Tem a ver com você, comigo, com o relacionamento em que você está, muitas vezes com os relacionamentos anteriores e, pasme, às vezes o relacionamento dos seus pais, dos seus avós, né? Porque as crenças, eu acho que também já falei isso aqui, elas têm uma influência, ou as fidelidades, que é o amor cego da criança, né? Então, às vezes, quando a pessoa me procura, que ela diz: Célia, eu quero aprofundar a questão do relacionamento, então eu sugiro para ela fazer um quadro, onde ela pode olhar masculino e feminino dentro do sistema dela, ela pode olhar sexualidade, ela pode olhar
amor, né? E ela pode olhar relacionamento amoroso. É interessante que isso forma um quadro muito legal. Eu tenho um ex-padre que, quando ele decidiu, né, largar a batina, ele se sentia muita culpa e a mãe também achava que ele ia para o inferno, né? E quando ele começou a tentar se relacionar, tudo isso era muito difícil. E através desse quadro, onde ele foi vendo melhor esse sistema, ele foi ficando mais inteiro. Eu costumo dizer que, às vezes, esse ficar mais inteiro é até para passar um tempo sozinha ou sozinho. Porque entrar num relacionamento por carência, por dependência emocional, é algo muito destrutivo. Eu tenho um caso de uma pessoa que ela namorava um padre, ela até uma constelação à distância, ela ajudava na igreja e ela foi se envolvendo com esse padre, né? E aí, vou botar meus bonequinhos aqui. E aí, o que é que aconteceu? Ela foi fazer uma constelação. Nessa constelação, o representante desse padre queria sair correndo e a representante dela foi para o chão como uma criança desesperada e dizia que queria se matar. Enfim, essa constelação terminou nesse impasse. Desconfiada que o foco dela não era propriamente o padre, mas sim que ela tinha um problema, uma questão de fundo, de dependência emocional, eu sugeri para ela esse tema e ela fez. Interessante quando ela fez, porque esse tema foi bater num abuso paterno, né? Cujo a questão, quando eu levei para ela como hipótese, ela negou veementemente. Ela tinha uma voz bem frágil, uma voz bem infantil. Era uma pessoa de constelação à distância e ela me trazia, falava comigo com uma voz fraquinha, Coeli. Ela me chamava de Coeli. E depois que a gente fez essa constelação, com essa hipótese, ela passou algum tempo sem entrar, né? E quando ela retorna, me assustei, ouvi aquela voz bem firme e ela diz então que tudo era verdade, que desde os 3 meses ela era abusada e que a mãe sabia, né? O Helg traz muito essas questões, quando a mãe, inconscientemente, ela se torna indisponível para o relacionamento e ela, inconscientemente também, ela não consegue ver, né, esse risco que a filha está correndo, não consegue defender essa filha. Eu trouxe essa questão porque é interessante que essa menina, né, eu recebi depois alguns áudios dela, uma moça, e ela fala para mim que, com essa voz firme, o que mostrou que algo dentro dela, quando a gente constelou esse abuso, nós temos uma terceira constelação, que foi do abuso, quando ela disse que tinha mesmo a situação, e ela volta então a ser alguém mais firme. E ela diz não para esse padre que então, quando notou que ela recuou, ele passou a procurá-la e ela firmemente se afastou. E um tempo depois ela reencontrou uma pessoa do conhecimento dela, acabou se aproximando, né? E nesse caso ela pôde viver um relacionamento amoroso de uma forma mais plena, depois de poder olhar para essa carência. É interessante que quando a gente bota no campo, às vezes, os parceiros, o relacionamento amoroso e o amor ou o sentimento, eles não enxergam o sentimento, nem enxergam um ao outro, só enxergam o relacionamento amoroso. Então, é o que eles querem, né? E nunca a gente pode falar de uma constelação de uma forma definitiva. Cada caso é um caso. Senão era muito legal, né? Todo mundo vinha para cá para fazer constelação e resolver suas questões amorosas. Mas o que eu digo
Mesmo que você não encontre essa pessoa, o que eu digo é foca em você, foca no teu fortalecimento, que estando bem, você está bem para resolver com os teus parceiros anteriores, você está bem para resolver com os teus pais, né, com as questões transgeracionais, e está bem também para um outro relacionamento que aconteça sem tanto desespero de querer só por carência. Trazendo sempre que temos aqui também as questões pessoais, né? Das exigências, né? Das aparências. Então, cada caso é um caso. As constelações acontecem aqui no bairro de Fátima, nossas constelações, mas também à distância. Se você mora em qualquer parte do Brasil ou mora em outro país, não tem problema. A gente pode fazer sua constelação, sim. Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Busque através do YouTube, nosso site, né? Nossos canais pela internet, e tire suas dúvidas, deixe suas perguntas. O convite é para você vir conhecer. Para conhecer é gratuito, ok? Aguardo vocês.